Olá, boa tarde, que maravilha! Vamos começar mais uma das nossas lives com as nossas convidadas que estarão presentes nas nossas Manhãs Sem Limites, edição presencial, lá no dia 15 de dezembro em São Paulo. E hoje nós vamos conversar com a Dani Silvares. Dani Silvares, que vem para fazer um trabalho lindo sobre a nossa criança interior, a criança interior dos pais. Então é um pouquinho sobre isso e sobre essas Manhãs Sem Limites, edição especial de fim de ano, presencial no dia 15 de dezembro, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então sejam bem-vindos, muito bom ter vocês aqui, que coisa maravilhosa. Show de bola mesmo. Nós vamos, então, conversar com Dani Silvares nos trabalhos. Vamos ver como a gente consegue se conectar e a gente seguir. Oi, Oi, Dani! Lore, cheguei. Tudo bom, querida? Tudo bem com você? Já vi que Tô tem bastante gente bem. conhecida aqui também. O Coisa linda, papo, que coisa boa, que coisa boa. As pessoas prestigiam, né? Graças a muito Deus. legal, Isso muito é muito legal. maravilhoso, a gente conseguir criar É, uma galera interessada em coisas tão relevantes, né, Dani? Que fazem tanta diferença, né? sim. E eu acho Então, que caminhar junto, né? A gente às vezes fica achando que eu atendi agora há pouco uma moça que mora bem longe, assim, bem no interior. Do Pará, e aí ela falou, nossa, que bem que vocês fazem, assim, eu me sinto tão sozinha aqui no fim do mundo, e aí uma sensação de acolhimento, de aquilo que eu vivo aqui, vocês também estão vivendo lá longe, isso é muito legal, né? Então, olha, muita gratidão. eu chego a arrepiar aqui, sabe? Porque eu acho que só saber, né, que a gente não está sozinha já faz tanta diferença, né? Já faz Faz. tanta diferença. Eu acho que tem base naquela sensação, naquela necessidade do pertencimento que a gente traz, talvez. Hum, E que aí só de saber que a gente pertence a um grupo também, que não se sente assim, né? Eu assisti aquele documentário Longe da Árvore, Dani. Você chegou a ver? eu não vi, tem o livro, né? Sim, sim, eu Mas, ainda não li o livro também, mas tive a chance de ir no pré-lançamento. Foi um evento, uma oportunidade aham, mesmo que eu tive. E ele, quando a gente conversava sobre isso agora, o que me voltou à memória, né? O que veio à mente, foi uma imagem de uma pessoa relatando, que o filme mostra, né? Com nanismo, né? Então ela é anã e ela vai numa convenção de pessoas pequenas. É essa a expressão que usaram. Dani, você acompanhar aquela emoção daquela pessoa que nunca se sentiu igual a ninguém no meio em que ela vivia e se perceber no meio de tantos iguais, né? É tão sim. incrível, é tão maravilhoso assim que como faz diferença, né? Sim, e isso é uma necessidade nossa, né? Essa questão do pertencimento. E entrando um pouco no nosso tema, né, da criança, assim, às vezes a gente está passando por tantas questões, tantas dificuldades e sentindo que é só a gente que sente, que só a gente que acessa esses medos, essas dificuldades, esses, né, as nossas birras, as birras dos filhos. E é um tema que quando a gente começa a falar, não tem uma pessoa que não se conecta com isso. Por Uhum. quê? Porque a gente se vê no outro, a gente fala, poxa, eu também vivi isso, eu também sinto assim, né? Então, é muito forte essa partilha. E aí a gente vai encontrando um caminho, assim. Quando a gente fala da criança, né, as pessoas falam assim, nossa, mas é tão utópico isso. Ai, tá tão longe, foi lá atrás, né? Vou ficar mexendo nesse baú. E eu brinco, eu falo assim, criatura, onde que você pensa que o que você viveu na infância tá lá atrás? Né? Isso. Onde pensa que ficou no passado? Porque o que a gente é hoje é fruto dessa experiência. Então Sim. ele está aqui agora, hoje, aqui falando com você, a minha criança está aqui. O frio na barriga de vir, ai meu Deus, será que vem alguém? Será que as pessoas vão gostar? Ou Uhum. entusiasmo, ai que delícia falar, né? Assim, o que é isso? São essas emoções que vêm da nossa criança, né? Sim. E então olhar para isso não é ir lá, ficar no passado, remoendo,
mas é olhar para as situações do dia a dia agora, da relação com os nossos filhos, da relação com os nossos parceiros, parceiras, e perceber quais são os atritos que eu sinto, quais são as dificuldades, né? Que a gente vai olhar, tem um link direto com o que a gente viveu e com o que a gente internalizou sobre a vida, né? Sobre o outro. Sim. As nossas referências, né? Eu estava lendo um pouquinho esses dias uma coisa que eu achei tão interessante que dizia que não que a gente não soubesse, é uma informação que a gente já sabe, mas a forma como foi dita me chamou tanta atenção. Ele disse assim, a natureza separou o período do 0 aos 7 anos para o ser humano fazer o download de como é ser gente. Então ele faz esse download na cultura em que ele nasce, na família que ele nasce, no ambiente que ele nasce. Tanto que as crianças são diferentes dependendo da cultura que nasce, né? Embora são iguais também, sabe? Eu estava pensando justamente nesse paradoxo. A gente dizer, nós somos todos diferentes, e dizer, nós somos todos iguais, são duas frases contrárias e verdadeiras. Perfeito, eu concordo profundamente. Concordo. Porque a gente... Em essência nós somos a mesma coisa, né? Em essência ali, o bebê quando chega, e aí a gente vai trazendo as diferenças, então isso é muito louco, porque né, o que parece ser contraditório, mas a gente é único e ao mesmo tempo, quando eu coloco aqui para você, você também se vê em mim. Por quê? Porque nós temos também uma unicidade nisso tudo, né? Tem algo em comum todos nós, assim. A minha mãe brinca com esse trocadilho também, ela fala assim, nós somos todos iguais nas nossas diferenças. E muito semelhantes, né? E muito diferentes nas nossas semelhanças. Porque mesmo aquilo que a gente é parecido, pode ser muito diferente de um jeito para você e para mim. Mesmo naquilo que a gente é completamente diferente, no fundo tem uma raiz de igualdade. Às vezes a mesma necessidade é expressa de maneiras tão distintas por cada pessoa, né? Às vezes a mesma situação vivenciada por dois filhos tem expressões completamente diferentes na realidade de cada um, não é? É tão curioso. E uma coisa muito interessante, né, quando a gente diz assim, quem tem mais de um filho, né? Ai, mas eu fui a mesma mãe, assim, o mesmo pai, assim, impossível. É impossível porque nós somos únicos naquela relação, né? A minha relação com você só existe aqui. Isso. A relação que eu tenho com o filho, ela é única. E aí, como cada filho vai mexer comigo, né, diz muito sobre as minhas questões que talvez não tenham sido tão elaboradas, com aquilo que eu preciso despertar em mim, com aquilo que eu preciso olhar. Né? E é muito comum a gente ver mães se sentindo culpadas, esse pai, porque tem mais dificuldade com um, mais empatia com o outro. Por quê? Porque esse filho vai acessar algo, é um convite para olhar, assim, o que está mexendo, por que isso me incomoda tanto? Por que isso me irrita tanto? Né? Ou por que isso me fragiliza tanto? E você trouxe do primeiro setênio, né, dos primeiros 7 anos, pelo olhar da antroposofia, e muitas outras teorias, né? Essa é a base, né? Eu falo que a infância é o que sustenta a nossa vida agora, né? O nosso presente, o nosso futuro. A criança sustenta o adulto que nós somos hoje. Ela é muito grandiosa. Ela não é nada pequena, ela é imensa, porque olha a força que tem que ter para sustentar tudo isso. Né? Nas palavras da Montessori, ela diz, a criança é o pai do homem, né? Nossa, que lindo! É isso, exatamente, é muito grandioso, né? E o que acontece? O primeiro setênio, ele tem uma configuração ali, e aí a gente passa os outros setênios, né, brigando com o que aconteceu no primeiro. Não aceitando as coisas como foram, ainda com indigestão para muitas coisas, com muitas dores que a gente ficou preso lá naquela idade, naquela situação, naquela experiência, naquela despedida, enfim, né? Cada um com suas questões. Mas a gente passa muitos anos da nossa vida brigando exatamente com essa base, né? Com essa primeira infância. E quando na verdade a gente tem que incluir. O grande processo da vida, eu acho que é de incluir tudo, né? Dar espaço para o que é. Eu acho muito bonito você falar isso e muito útil, porque a gente tem muitas metáforas na vida que envolvem a briga, a batalha, a luta,
E como se fosse positivo, né? No sentido da gente lutar pela vida, batalhar, tô batalhando, tô brigando, tô lutando, né, tal. E a verdade é que quando tem luta, briga, batalha, não tem paz. Isso, Né? exatamente. Então, eu gosto muito quando você traz isso, e que é uma visão também muito lá das constelações, que você é mestre, né, Dani? Que é de aceitar, de incluir, de acolher, de honrar. Honrar a nossa história, a nossa criança, a nossa família, as experiências mais duras pelas quais a gente passou, porque elas fizeram a gente ser quem a gente é. E você sabe que às vezes, na ânsia de não deixar que a nossa criança exterior, nossos filhos, passem pelo que a nossa criança interior passou, às vezes a gente está forjando crianças que vão ser adultos fracos. Porque a gente está poupando tanto, a gente está protegendo tanto por outro lado, né? E olha, é paradoxo, é complexo, porque quando eu estou falando assim, eu estou mantendo ainda todo o cuidado que a gente precisa ter com a infância, mas você sabe, eu estou falando agora do outro extremo que às vezes a gente cai, né? Sim. E aí a gente começa a proteger tanto aquela criança, mas na verdade a gente está querendo resgatar o cuidado com a nossa que não teve, né? Isso daí é essencial, assim. Eu sinto que tem dois caminhos que são muito comuns acontecerem, assim. Um é eu não dar conta de olhar para isso e aí dizer, tá tudo bem, não aconteceu nada, sobrevivi, tá tudo certo, e aí eu vou reproduzir aquilo que eu recebi, que pode ter sido violento, inadequado, abusivo, porque olhar para aquilo é insuportável, então parece louco, mas a gente faz isso, né? É tão difícil que então eu não olho para a dor e eu vou reproduzir aquilo de forma totalmente inconsciente, mas e às eu tô vezes fazendo. não olha mesmo, de não conseguir se lembrar, né? De Não não olha, conseguir acessar de fato, né? De alguém falar que você viveu aquilo e você achar que a pessoa é louca, que é mentira, que é bobagem. Dependendo do grau da onde a gente colocou aquilo dentro da gente, e a gente não acessa Você mesmo. esquece. É muito comum as pessoas falarem, nossa, eu posso fazer o processo da criança interior, eu não lembro da minha infância, né? O que é esse não lembrar? Assim, eu olho para Cecília, minha filha, que ela tem quase 5, e falo, gente, quantas coisas essa criança já viveu, né? Assim, é muita coisa. Como que a gente não lembra? Pra onde vai isso, né? Então, mesmo que a gente não se lembre, isso é importante falar, tudo que a gente viveu está registrado. Ele pode não estar consciente, mas ele está inconsciente e a gente vai agir de acordo com essa experiência, de acordo com a interpretação, a forma como eu internalizei aquela situação. Sim. E às vezes a culpa é tão grande, porque a gente olha também, né? Eu tenho vários casos que eu atendi assim, de mães que não conseguem ver defeitos nos próprios pais, né? Que aí é um outro extremo, assim, de não, mas foi tudo tão bom. Os meus pais sempre tão carinhosos, tão amorosos. Como que eu posso apontar alguma coisa para eles, né? Eu falo, não é apontar. O trabalho é muito louco, porque a gente vai olhar justamente para validar a nossa dor, cuidar dela e liberar os nossos pais. Não é para apontar para eles. Mas se eu não olho para isso, para essa dor, não consigo legitimar, eu não consigo reconhecer e perceber como que isso impacta na minha vida, né? Eu lembro de um caso que eu atendi, que essa pessoa não conseguia deixar o filho para ir trabalhar. Ela queria muito, o filho já tinha 2 anos, e ela não conseguia atender, ela era psicóloga também. E era assim, um tempo que ela tinha uma rede de apoio super forte, mas ela não conseguia. E o discurso dela era, os meus pais sempre muito amorosos, tá, tá, tá. Só que a mãe voltou a trabalhar, ela tinha 3 meses de idade. 3 meses, a gente sabe que é a realidade de muitas mulheres no Brasil, infelizmente. Muitas mulheres têm que voltar para o trabalho, não tem outra opção e tem que deixar o bebê. E ok, se é isso que tem para hoje, ok. Mas é muito importante que esses pais tenham a consciência de que essa criança vai registrar essa separação. Isso é muito doloroso para a criança. É uma sensação de abandono profunda, que é muito diferente de dizer minha mãe me abandonou. Então essa adulta tinha consciência que a mãe precisou trabalhar, ela que sustentava a casa. Então ela fez por amor. Poxa, não adianta a mãe ficar em casa e a criança passar fome? Não dá. Então, assim,
são aquelas decisões difíceis que a gente tem que tomar, assim, o que eu preciso fazer agora, né? E às vezes, vamos embora, é isso que eu tenho que fazer, ponto. Mas essa adulta, enquanto ela não reconheceu a dor da sensação de abandono, ela não conseguiu fazer o movimento. Ela precisou fazer isso para perceber o quanto ela tinha medo do filho sentir aquilo. Ele já tinha 2 anos, né? Era uma outra situação. Outro, completamente. Então, a gente também começa a dar para os filhos ou fazer aquilo que a gente gostaria de ter recebido, né? Que é o que você trouxe aqui. Eu quero poupar porque eu me sentia, às vezes, sozinha, não validada. Então, aí eu vou dando tudo isso para o filho. Mas e o filho, o que ele precisa? Uhum. O que é essa criança que está aí na sua frente? Será que ela precisa das mesmas coisas que você precisou? Inclusive, confunde o conceito de empatia, né, Dani? Quando a gente fala, né? A empatia é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Não é! Não é. Isso é totalmente falta de empatia. É falta de empatia. É fazer para o outro que aquele gostaria ou necessitaria que se fizesse para ele. Aí sim, eu tenho que parar e olhar quem é ele, em que momento de vida ele está, o que agora é o melhor para ele. Ainda que não fosse o que eu gostaria que fizesse para mim. Né? Perfeito. Até porque os caminhos de maturidade, de evolução de cada um são muito diferentes, né, Dani? Às vezes, diante de uma mesma questão, nós precisamos ir para caminhos completamente opostos para chegar no equilíbrio, não é? Exato. É muito interessante isso, tanto pelas experiências que vivemos, como pelo perfil, pelo temperamento que temos, né? Quanto pelas escolhas que fizemos, às vezes. É tão um momento de vida que a gente está vivendo, né? Então, nem sempre o que serve para um é exatamente o que vai servir para o outro, né? Em todos os sentidos, nem filho, nem a gente enquanto conteúdo que recebe aqui, né? Nem a gente. É um desespero da minha parte, em alguns momentos, quando eu compartilho um conteúdo e eu fico pensando em que solo que vai cair, né? Porque o mesmo conteúdo que eu falo, por exemplo, olha, às vezes a gente está protegendo demais a criança. Aquela pessoa que está na superproteção, opa, foi bom para ela escutou isso e ela realmente estava protegendo demais e foi legal. Aquele outro que já não está, que está deixando a desejar na proteção, às vezes se sente validado. Fala, tá vendo? É por isso que eu não protejo, porque... Aí eu falo, meu Deus, como é que eu faço, meu Deus? É difícil, né? Porque a gente vai olhar de acordo com os nossos filtros. Isso. Né? E aqui o filtro passa a ser uma verdade. Então, se eu entendi que o mundo é um lugar perigoso, que eu não posso confiar, que eu tô na guerra, né? Como você trouxe, eu tô à luta. Também acho essa expressão assim, opa, me pisca, né, o farol vermelho aqui. Opa, né? Vamos lá, eu falo, opa, peraí, que essa crença começou lá atrás, de que eu não posso confiar no mundo, de que o mundo não é um lugar seguro, não é confiável. E aí eu posso. Né? Contra o quê, né? Isso, tá lutando contra o que eu tô você brigando? tá armado, né? Por que você tá na defensiva? Você não fica na guerra relaxada, você fica contraído, você fica tenso, depois não sabe por que dói as costas, o pescoço, a cabeça, os ombros, os braços, as pernas, não entende por que tanta dor. Você tá em postura como se você estivesse em perigo, né? O tempo inteiro, assim. E aí a gente não percebe que tudo isso a gente vai levar para os nossos filhos. A gente vai olhar aquilo e vai registrar de acordo com a minha referência. Então eu olho para minha filha, eu acho que ela, sei lá, ou chora muito ou chora pouco. Meu marido, ele vai ter um outro olhar, porque tem a ver com a construção dele sobre esse assunto, a minha construção sobre esse assunto, os parâmetros que cada um, né, de cada sistema chegou, né? Então a gente está muito misturado. E quanto mais a gente consegue olhar para a gente e perceber esses filtros que a gente colocou, essas construções, a gente vai conseguir perceber no aqui e agora, quando eu estou fazendo uma inferência daquilo que é meu e que às vezes não tem nada a ver com a criança. O meu filho não trouxe aquilo. Então, assim, a gente não checa com a criança, né? Porque a gente vai... eu lembro de uma cliente uma vez que ela chegou transtornada aqui, porque o filho foi rejeitado na escola. E aí ela trouxe a situação, eu olhei, né? Falei, eu não vi nenhuma rejeição ali. Eu vi uma criança frustrada. Porque ele foi brincar, e aí ele morreu no meio da brincadeira, era de vivo morto e tal. Ele morreu, foi excluído da brincadeira, e acabou o intervalo, ele precisou voltar.
Então, essa criança estava super frustrada, porque, poxa, ele começou a brincar, logo ele morreu. E aí, a hora que ele queria voltar, acabou o intervalo, eles voltaram para a sala. E ele contou para a mãe, mas a mãe tinha o quê? Um registro de rejeição dela. Isso era dela. Ela ficou arrasada, foi na escola, fez um fuá com essa professora. Fez um bafão lá, né? E aí, na sessão, ela pôde ver que, assim, hora nenhuma o filho trouxe que ele se sentiu rejeitado. Perfeito. Que ele trouxe uma frustração, ele estava chateado, claro, ele estava chateado. E tão natural, olha, e tão normal, natural, e tão necessária para viver, meu Deus, né? Isso. Eu falo que a criança não precisa da frustração provocada por nós, mas das que ele vai viver na vida naturalmente, ele necessita. Né? Elas moldam também, né? O nosso caráter, a nossa força, como é interessante isso. Eu adorei esse caso, Dani. Aliás, olha, para o dia 15, já te falei isso em off, leva uns causos para nós, porque os casos são tão interessantes. Eles tornam concreto, né? Os conhecimentos, de forma que realmente a gente fala, nossa, é isso, gente. É minha essa rejeição. É dentro de mim que está o filtro da rejeição. E aí, olha o transtorno. Aí eu começo a causar, daqui a pouco lá na escola, sabe como estão falando? Ali o menino da louca, sabe assim? Porque daí é verdade. E daí, inconscientemente, as pessoas da escola começam a ter raiva, começam a ter... meio que afastamento daquela criança, porque qualquer coisa que aconteça com ela, vem a louca. E diz, olha só o que a gente cria. Aí a gente cria rejeição pro filho. Exato. Meu Deus! Aí a gente tá imprimindo no filho a nossa ferida. Para ele tava tudo tranquilo essa questão. Aí a gente vai lá e passa para ele a nossa ferida. E aí a gente começa a criar no campo, né? A nossa rejeição, que vai passando pro menino, porque a gente foi lá e fez essa intervenção, e aí todo mundo já fica doido com a gente, já começa a rejeitar o menino por sem querer, inconsciente, de maneira... Olha a loucura, gente, que a gente entra. Né? Muito, né? Isso são os ciclos viciosos, né, Dani? Sim. E sem consciência, a gente não consegue segurar, né? O que eu sempre digo é assim, Isa. Todos nós vamos ter ferida. Por mais que a gente está evoluindo, não sei se vai chegar no momento da nossa evolução da espécie em que o processo vai ser diferente. Mas, por enquanto, é assim que funciona. A gente chega, a gente experimenta as dores, as frustrações, a gente coloca as nossas máscaras para dar conta daquela situação, para se sentir pertencente, amado. E aí a gente vai desconstruindo isso à medida que a gente cresce e percebe que a gente não precisa ficar usando tanta máscara, né? Como a gente conhece um pouco do Enneagrama. Então, os nossos filhos, eles vão ter também as questões que são deles, que eles têm que passar e vão passar. O que eu costumo dizer é assim, que bom se a gente conseguir cuidar das nossas, para que os nossos filhos cuidem só da que é deles. Perfeito. Esse é o processo. Nós não vamos liberar, a gente não está aqui para tirar dos nossos filhos, né? Eu não quero que ele traumatize. Não, amor, relaxa. Ele vai para terapia quando ele crescer, ele vai ter um momento de ruptura com você, vai ter tudo isso que a gente, né, que aconteceu com a gente, vai acontecer com os nossos filhos, tá tudo certo. Sim. Mas, quanto mais consciente das nossas e mais autorresponsável, né, porque é um trabalho de olhar e de fazer escolhas o tempo inteiro, né, consciente. A gente vai deixando os nossos filhos mais leves para levarem para a vida deles apenas o que é deles, eles dão conta de cuidar. Sim. O pesado é carregar uma coisa nossa, né? Uma dor nossa, aí é muito pesado para o filho. Exato. Aí ele não dá conta. Exato. E quando as nossas dores não são tratadas, a gente volta naquilo do exemplo mesmo que você trouxe, que a gente evoluiu um pouquinho, elas acabam gerando novas dores, feridas, frustrações e traumas neles, né? Então, se a gente mais se concentrar, então, pelo que eu estou entendendo, o que você está me dizendo se a gente mais se concentrar em cuidar de tratar as nossas feridas, as nossas dores, né? A nossa criança vai dar conta daquilo que são as feridas e as dores dela, e a gente não vai gerar mais do que o natural do crescimento da vida. É isso, Dani? Entende bem? Exato, isso mesmo. Quanto mais a gente puder cuidar da gente, mais disponível a gente está para o outro, né? Mais íntegra, mais conectada. Por quê? Porque a conexão... Não dá para me conectar com o outro se eu estou desconectada de mim. Não dá.
Uhum. Então, a gente às vezes fica olhando pro filho, assim, olhando pro... Ah, tá com filho. Não, para de olhar assim desse jeito pro filho. É. Volta pra você, né? Você fez a live com a Yara outro E isso dia, aí é vocês muito. falaram disso, né? Quando Isso, você, quando você pega, vamos fazer analogia de cabos, né? Um cabo que deveria estar conectado com você. Ou seja, olha o tamanho de você, olha o jeito que você já tá, tudo que você já viveu. Esse cabo, olha o fluxo de energia que ele tem, olha a bitola, né, deste cabo. uhum, E você vai querer colocar esse cabo na criança, eu não aguenta. Não aguenta, vai coisa demais ali, não dá conta. E não faz dá. mal para os dois. Tem uma frase do Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, que ele fala assim, que no nosso lugar nós temos força. No Uhum, nosso lugar nós temos recurso. Então, aquilo que perfeito. eu passei, aquilo que você passou, é nosso. A gente vai dar conta de olhar para essa dor, a gente vai dar conta de olhar para essa ferida, a gente tem recurso para isso. Os nossos filhos não. Assim como nós não temos recurso para ir lá no lugar deles e querer fazer por eles. Uhum. Eles precisam fazer o que é deles. E a gente está aqui como apoio, como, né, facilitando esse caminho para que ele se perceba também forte no seu processo. E muitas vezes a gente tira a força dos filhos. Às vezes essa proteção, ela mais expõe do que protege. Porque aí a criança não consegue perceber sua própria capacidade de lidar com as suas questões, com as suas frustrações, né? Hoje, vindo para cá, a Cecília chorou muito. Eu nunca vi ela chorar tanto para ir para a escola. Ela não queria ficar hoje depois do almoço, porque ontem ela ficou a tarde toda e eu não deixo ela o dia todo. E ontem eu precisei. E hoje ela chorou muito de manhã para ir para a escola, mas muito. Ela não parava, assim, muito chateada. E eu acolhi, eu falei, filha, eu sei que você quer muito ficar com a mamãe, eu também gostaria de ficar, mas eu tenho algo que eu preciso fazer, eu tenho atendimento. Então, eu prometo que eu vou te buscar mais cedo, é um acordo nosso, nós vamos ficar juntas à tarde, né? E fui. Então, assim, não dava para fazer o que ela queria. Ela teve que lidar com essa situação de uma mãe naquele momento indisponível do jeito que ela queria. Então eu peguei uma pulseirinha, coloquei nela, peguei uma pulseirinha, coloquei no meu braço e falei: quando você ficar com muita saudade, olha para nossa pulseirinha do amor e você vai lembrar que eu sempre estou aqui com você, mesmo longe. Né? Um jeitinho, por quê? Porque a criança, ela vai ter que lidar também com as frustrações como a gente lida. Isso não é. E ela dá conta de lidar, sabe? O que a criança não dá conta é de ter que passar por isso sozinha, né? Sem o nosso olhar, sem o nosso acolhimento. A gente não precisa fazer pela criança o que ela quer, mas a gente pode acolher o que ela sente. E a gente só vai conseguir acolher o que a criança sente quando a gente aprender a acolher o que nós sentimos, o que a nossa criança interior sente, os nossos medos, as nossas dores. Aí fica show de bola. Ai, gente, Que tem tanta coisa pro dia delícia. 15 que, olha. Ai, que delícia, meu Deus. Eu tô me sentindo tão privilegiada de estar com você nesse dia 15. Vamos Ai, falar vai um ser pouquinho desse dia lindo. 15, Dani? Você falou para mim que queria falar alguma coisa do teu olhar sobre a construção desse evento. E eu fiquei curiosa, porque a Sim, gente não conversou a sobre gente isso. nem Então, o combinou. que você vai dizer Surpresa. agora eu também não sei. Aliás, eu não sabia em nenhum momento, porque a gente só realmente marcou a live e o assunto, mas não, né, definimos nada. E eu adoro isso, porque eu gosto da vida realmente, né, Sim, acontecendo. Eu acho que a gente não precisa também brifar sim. tudo nessa vida, né? E você falou sobre Não. isso, falou, Isa, eu queria falar um pouquinho sobre a minha visão de como esse evento está sendo construído. E eu estou super curiosa para te ouvir. Acho que é muito legal, assim, compartilhar com você, compartilhar com quem está aqui, né? E eu já falei isso para várias pessoas, assim, como está sendo bonito ver essa construção, sabe? Assim, como nasceu de você, né, essa ideia desse encontro. E eu acho que com todo o respeito que você está conduzindo, toda a inclusão, né, dessas participantes que você abriu espaço para estar junto com você, né? Assim, é um gesto muito generoso, muito bonito da sua parte, muito respeitoso, sabe? Vou me emocionar também aqui, assim, porque eu acredito muito nisso, né? Nessa força do coletivo. E eu senti, assim, desde o primeiro momento, assim, sabe? Que era um encontro que para nós já seria muito especial, sabe? Eu acho que nós estamos nesse momento, assim,
compreendendo que tem muita coisa para fazer, sim, mas tanta coisa a gente já conseguiu caminhar, todos nós, que a vida é tão generosa, sabe? Que a gente pode confiar, que a gente pode dar as mãos uns para os outros, a gente pode confiar na vida, que a gente pode confiar na gente. Então, eu estou muito feliz, assim, eu queria que as pessoas que estão em casa sentissem como está sendo essa construção, como está sendo esse bastidor, porque não é só um encontro, vamos lá. Está sendo pensado assim, em cada detalhe, né? O dia que a gente conversou, eu fui sentindo e falei, ai, gente, minha criança vibrou, assim. Então vai ser muito especial, assim, eu tenho certeza que vai ser lindo. E eu espero que as pessoas que estejam em casa sintam isso, sabe? Cheguem até elas, que é um encontro mesmo, assim, com uma intenção muito bonita, muito pura, muito genuína, assim. E eu queria muito te agradecer, sabe, por fazer parte disso, pela tua generosidade, assim. Muito grata mesmo, querida. Ai, Dani, você me faz tão bem, sabia? Ai, que bom. Você tem um jeito muito bonito de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o mundo, e eu acho que compartilhar isso é muito generoso da sua parte, e convidar você para estar comigo é um grande egoísmo, Dani, não é generosidade. Acaba sendo, sabe? Mas eu acho que eu ganho mais do que eu dou, sabe, Dani? É muito lindo, assim, é muito especial. Eu acho que bom que você vê assim e que a gente vai disseminar e levar isso adiante, porque é muito bonito. É muito lindo mesmo esse teu olhar. Eu estava ouvindo, eu acho que eu sou da crença que tem muito mais gente boa no mundo do que gente que não é boa, de que a vida é muito mais feliz do que o contrário. Eu sou mesmo, sabe? Da crença de que o mundo é bom. Então você estava falando, eu falei, ai, que bom, meu Deus, é isso, Jesus, é isso. E eu estava lembrando daquela música, O Mundo é Bom, Sebastião. O mundo é bom, gente, é bom a gente ajustar o foco, sabe? Se a gente ajustar o foco, cara, é tanta coisa linda nos rodeando, é tanto amor, é tanta gratidão. Tem coisas que não são boas acontecendo também, mas o que a gente vai escolher ficar olhando? O que a gente vai escolher importar, né? Na essência do termo, quando um país importa alguma coisa, ele traz para dentro das suas fronteiras, traz para dentro de si, né? Então, o que eu vou escolher importar, né? Dar importância dentro de mim, eu vou trazer o quê? O canal que eu vou assistir, o vídeo que eu vou escolher, o YouTube que eu vou ligar, a música que eu vou colocar, as informações que eu vou importar, né? Os fatos, os acontecimentos que eu vou importar, o que os outros estão fazendo, falando, vivendo, o que é que disso eu vou importar, né? E aí, se a gente pensar, desculpa, que se a gente pensar, né, que é o nosso mundo interno que alimenta o mundo interno da criança, dos nossos filhos, fica mais evidente, né, a importância, né, de como a gente está nutrindo, do que a gente está trazendo para dentro. E às vezes, quando a gente está assim, desesperançoso, né, às vezes vê um monte de notícia, vê um monte de coisa que está lá e que também está aqui. Mas assim, tem tanto poder de transformação dentro da nossa casa. É ali que a coisa precisa acontecer, né? Se cada um de nós conseguir fazer um trabalho bonito dentro dos seus lares, os nossos filhos vão disseminar isso, né? Quanto mais a gente conseguir curar as nossas feridas, menos a gente vai reagir ao comportamento do outro, menos a gente vai precisar atacar, sabe? Assim, tem um processo muito potente de cura que acontece dentro da nossa casa, dentro da gente. Às vezes eu falo, a gente fica se distraindo com o que está acontecendo. Não é. É mais uma vez, parece que é uma linha tênue, não é você desligar do que está acontecendo do mundo, não é isso. Não mas é se perguntar, extremo, né, Dani? Não é isso, não é assim, não tô nem aí o que está acontecendo lá, eu vou só olhar na minha vida. Não é isso, mas é se perguntar de que forma verdadeira eu posso contribuir com um mundo melhor, sabe? E isso a gente tem muita coisa para fazer aqui do nosso lugar, sabe? De onde a gente está agora. Perfeito. Ô, Dani, para fechar, eu vou te contar agora o que eu estava estudando agora, antes da nossa live, e eram algumas parábolas, né? Que Jesus usava muito as parábolas, eu sou fãzona das metáforas, né? Então, eu
acho que a gente tem essa afinidade. E falava daquela parábola dos trabalhadores, que um começou a trabalhar no primeiro horário, outros começaram no meio do dia, outros começaram só no final do dia, e quando o dono da vinha foi pagar, né, essas pessoas, ele deu o mesmo valor para todo mundo. E quando ele tratou com o primeiro trabalhador lá do primeiro horário, ele combinou um dinheiro. E com os outros ele não combinou o valor, ele falou, será pago o salário justo, né? E aí esse primeiro, da primeira hora, olhou, né, para esses outros da última hora, recebendo o mesmo tanto que ele foi reclamar, peraí, tá errado isso e tal. E aí o que o dono da vinha trouxe, e que para mim foi muito tempo para eu conseguir entender, sabe? O que o dono da vinha trouxe foi, mas o que nós combinamos? Nós combinamos um dinheiro. Onde eu não fui justo? Eu não entendi. Né? Porque a gente fica olhando para o outro e comparando. Mas vem cá, por que nós estamos comparando com o trabalho do outro? Foi combinado um dinheiro comigo, eu fiz pelo que eu acho que eu merecia por esse um dinheiro. Né? Eu não sei do combinado do outro, eu não sei quanto o outro produziu na última hora, eu não sei o que ele está passando, o que ele está precisando. Eu não sei, eu não sei, meu Deus, por que eu fico comparando com o outro, sabe? Então, assim, às vezes, o outro está demonstrando uma vida tão melhor que a minha, e às vezes nem é verdade. Mas ele está conseguindo conectar com isso, com esse lado bom, com esse lado... Sabe, quando você vai ver de perto, você vai ver que ele sofreu até mais. Mas por que eu estou preocupada com isso, tá? E uma vez eu escutei um relato de uma americana envolvida nesses treinamentos de empreendedorismo, do qual fiz parte, né, e tal. E ela disse assim, brasileiro se importa muito com o que o outro está pensando dele. E eu achei tão curioso isso, sabe? Que é aquilo que você falou, não é pra gente ir no extremo oposto de tô nem aí, de não vou olhar pra ninguém, não é disso que nós estamos falando, né? Mas assim, por que a gente se permite influenciar tanto pelo olhar do outro que não sabe de mim também, sabe? Então, por que eu tô preocupada com o outro, com a justiça, com o que é isso, com o que é... Cara, vamos olhar, né, pro nosso, pra gente, pra nossa obra, pro nosso crescimento, pra nossa cura, né? Para aquilo que é nosso. A gente tem que dar conta do nosso, né? E não ficar, né, desesperando com se o que distraindo, né? Eu tenho uma frase que a minha professora de constelação sempre falava, ela falava assim, cuidado com as distrações. E distração, vamos olhar o significado da palavra. É né? Que é o de tirar, e tração. Tração é força. Caramba! Então, distração é tudo aquilo que tira a nossa força. Isso para mim é muito forte. Cuidado com a distração. Perfeito. A distração nos desvia daquilo que é nosso. Perfeito. Daquilo que a gente pode fazer, sabe? Às vezes a gente está olhando lá para fora e eu não estou fazendo a lição de casa, que aqui sim eu tenho que fazer, sabe? Perfeito. Aí o outro está fazendo bem, a gente está falando, ai, mas fazendo nas crianças da África, porque não faz aqui no Brasil. Meu Deus. Gente, Meu Deus, ai, mas os animais, né? Tanta criança passando fome, vai cuidar dos bichos. Ô, gente, não distrai. Escolhe uma coisa para fazer e faça, né? Esse negócio da distração, coisa maravilhosa. Ai, Dani, eu ficaria o dia todo aqui, viu, falando com você. A nossa última tentativa de live não foi muito feliz, a gente teve interrupções, mas essa, graças a Deus, conseguimos fazer íntegra, plena, maravilhosa. E eu fiquei ainda mais feliz com tudo que está por vir nesse nosso dia 15. Obrigada, viu? Vai ser lindo, viu? Espero encontrar você, dar aquele abraço que a gente ainda não deu. Que delícia, ao vivo, né? E poder encontrar tantos pais, né? Tantas mães, assim, dispostas a olhar, né? Dispostas a dar as mãos mesmo para essa caminhada que é tão linda. E potente, né? E juntos a gente tem mais força para seguir, né? Perfeito. Mais gostoso também, né? É isso, é isso. Obrigada, querida. Obrigadíssima. Olha, para quem não sabe, dia 15 de dezembro, a gente vai ter uma Manhã Sem Limites, edição especial de fim de ano, presencial, e vai ser na Casa Pompeia, em São Paulo. Então, se programa, que vai ser muito transformador, muito rico, muito lindo. Acho que já deu para ter um gostinho, né, do que a gente vai ter. Então, a gente vai ter 4 convidadas,
né? A Dani é uma delas, a Yara Mastini é outra, a Beth Rodrigues da Disciplina Positiva é outra, e a Juliana Mendes, mãe de Sete, é outra. E a gente vai contar também com o Diego Paiva, que é um músico de uma sensibilidade incrível. Então, assim, vai ser um evento muito lindo, muito potente, e a gente espera cada um de vocês, viu? Dani, gratidão. Eu tô sabendo que você fez um esforço extra para estar aqui nessa nossa live hoje. Então, assim, que Deus te abençoe, que o universo te retribua toda doação, toda forma comprometida com que você lida com a sua missão, colocando ela realmente, né, à frente de qualquer contratempo. Que Deus te abençoe muito e te honre por isso, viu? Obrigada. Obrigada, querida. Um beijo, viu? Um Beijo para beijo você e para grande, todo Dani. mundo. Muito amor Tchau, tchau. envolvido. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.